Olá a todos, eu sou o Oswaldo Júnior, um especialista em produtos Seagate, e hoje eu estou novamente aqui na ITX Tecnologia de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para conversar com vocês sobre um HD da Seagate, tá bem? De uma família de produtos muito interessante, né? Até aqui eu praticamente não vi material em português brasileiro explorando HDs, então acredito que essa é uma conversa que será muito interessante, que vai dar aí informações valiosas para muita gente procurando, estudando a possibilidade de comprar um novo HD, um novo disco de alta performance, tá bem? Bom, moçada, nós vamos conversar hoje aqui sobre discos da Seagate, da família Barracuda, mais especificamente eu tenho aqui um modelo da família Barracuda Pro, tá bem? Então, primeiros esclarecimentos, isso aqui é um HD de 3,5 polegadas, estamos falando aqui de HDs de 3,5 polegadas voltados para PCs desktop. A interface é a SATA 3 de 6 gigabits por segundo, padrão da indústria, tá bem? E aí, quando nós falamos de HDs Seagate Barracuda Pro, vamos posicioná-lo direitinho, tá? Para todos entenderem para que tipo de público que isso aqui é voltado, quais são os cenários de uso para os quais esse HD foi desenhado, foi preparado, foi construído, tá bem? Os HDs Seagate Barracuda Pro, eles começam em 6 terabytes, ok? O nome Barracuda já é muito conhecido, todo mundo desse meio de componentes e partes e peças para PC conhece o nome Barracuda já há muito tempo. Barracuda é uma marca que a Seagate usa já há 20 anos pelo menos, ok? Todos os feedbacks que eu encontro aí no mercado são feedbacks positivos para a família de discos Barracuda. Então, Barracuda são discos voltados a princípio para desktops tradicionais, para o PC comum voltado para tarefas do dia a dia, tá bem? Quando nós chegamos nos modelos de 6 terabytes e acima, na verdade são 3, 6, 8 e esse disco aqui de impressionantes 10 terabytes, ok? Eu durante muito tempo não imaginei que nós chegaríamos a ver HDs de 10 terabytes, é uma capacidade muitíssimo impressionante, tá bem? Então 6, 8 e 10 teras dentro de Barracuda é chamado de Barracuda Pro, tá? Quando nós falamos dos HDs Barracuda voltados para os PCs comuns, alguns pontos que são muito bacanas para orientar quem nos assiste aqui, você que nos assiste, na escolha de um HD, tá bem? Os Barracudas comuns são voltados então para o PC tradicional, eles são discos de 7.200 RPM, eles têm ali uma proposta de entregar uma performance melhor que outras opções de HDs básicos, HDs de volume, tá bem? Então são discos de 7.200 RPM, mais rápidos, portanto, que HDs que operam a 5.400 ou 5.900 RPM, por exemplo, tá bem? Os Barracuda comuns são discos que têm 2 anos de garantia, ok? Atendem muito bem aos cenários de uso típicos de um PC tradicional. Eles têm 2 anos de garantia e, detalhe importante, não foram desenhados, não foram construídos para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ok? Não se imagina um PC tradicional, um PC comum, operando em 24/7. Isso é muito importante. E quando nós falamos de um Barracuda Pro, esses são HDs com uma proposta diferente. Eles têm uma construção mais robusta, são mais sofisticados, além das capacidades maiores, tá bem? E eles são voltados principalmente para profissionais de criação. Vocês pensem em alguém construindo um desktop de alta performance que será usado como uma workstation, tá? Ainda que nesse cenário nós tipicamente vejamos a adoção de SSDs, esses mesmos profissionais vão adotar também HDs. Quando nós falamos de alguém que trabalha com edição de vídeo, ok? Vocês pensem num profissional trabalhando numa produtora. Hoje em dia produz-se conteúdo em resolução 4K. Já existem muitos profissionais produzindo em 8K. Muito impressionante, os arquivos são simplesmente gigantes resultantes dessas filmagens. Então, apesar do uso de SSDs nessas máquinas, onde ficam armazenados os softwares, ok? De edição,
com os quais se trabalha, esses mesmos profissionais precisam de discos mecânicos também para armazenamento e muitas vezes eles vão construir máquinas trabalhando simplesmente com HDs mecânicos também. Ainda hoje vemos isso, tá bem? Então, para esses profissionais trabalhando com edição de vídeo, maquete eletrônica, profissionais da área de CAD, modelagem 3D, animação profissional, um especialista trabalhando com áudio num estúdio, ok? Todos esses e outros profissionais precisam de discos de alta performance e discos de construção robusta, confiáveis, com tempos maiores de garantia e uma construção mais elaborada. Essa é a proposta dos Barracuda Pro. Tá bem diferente dos Barracuda para os PCs tradicionais, como eu disse há pouco. Com 2 anos de garantia, os Barracuda Pro têm 5 anos de garantia, tá? E uma característica que acredito que nos treinamentos que nós temos feito pelo país, é uma das características que talvez tenha impressionado mais a todos aqueles com quem eu tenho conversado. Nos 2 primeiros anos desses HDs, reparem, são 5 anos de garantia. Nos 2 primeiros anos de uso, a Seagate já entrega, sem custo adicional, um serviço dela de recuperação de dados. Caso você tenha um problema sério no HD, o HD por alguma razão falhou, parou, ok? Além da Seagate substituir o HD, ela oferece a possibilidade sem custo adicional. Já está incluído no pacote quando você compra um HD Pro, ok? Sem custo adicional. Um serviço dela de recuperação de dados. Tem um nome muito bonito que é o Rescue Data Recovery Plan, ok? Ou simplesmente um serviço de recuperação de dados da Seagate. Esse mesmo serviço, na verdade, pode ser contratado para todos os discos da Seagate, ok? Porém, na linha Pro ele já está incluído, sem custo adicional, quando você parte para um disco desse tipo. Tá bem? Então, Barracuda Pro, 5 anos de garantia, a possibilidade de recuperar os seus dados. A própria Seagate faz isso nos 2 primeiros anos, sem custo. Que mais que é importante? Até um detalhe que acredito que vale a pena trazer aqui para essa conversa. A própria Seagate diz no material dela que a taxa de sucesso nesses processos de recuperação de dados é um número pouco acima da casa de 92%, o que é um excelente número e é importante lembrar disso para o seguinte: existem cenários onde talvez nem mesmo a Seagate possa recuperar os dados. Se o HD foi completamente destruído, vocês imaginem, por exemplo, o cenário de um incêndio, onde o HD, além de comprometido pelo calor, foi empenado, né? Componentes foram efetivamente destruídos por chama. Okay? Num cenário como esse, muito provavelmente a própria Seagate não tem a possibilidade de recuperar os dados. Okay? Parece um exemplo muito exagerado, mas para ilustrar que em certos cenários extremos não há meio de recuperar os dados. Tá? Então uma taxa de sucesso de 92% é um tremendo número. Tá bem? O que mais que é importante? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui nas minhas anotações, pessoal, porque não há um script aqui para essa nossa conversa. Tá? Esses são discos que oferecem taxas pico de transferência acima da casa de 200 megabytes por segundo, que é um tremendo número para HDs mecânicos. Okay? Então esses HDs efetivamente são muito rápidos dentro do universo dos discos mecânicos, são robustos quando eu falo dos discos Pro. De novo, garantia mais longa, possibilidade de recuperação de dados, tá bem? Quando eu falo especificamente desse modelo que desperta uma curiosidade enorme, o modelo de 10 terabytes, ele, por exemplo, tem um cache, um buffer de 256 megabytes contra 64 megas de buffer de cache, que já é um número significativo nos Barracuda comuns, nos Barracuda tradicionais, os modelos não Pro. Aqui nesse, que é um disco Pro, no topo das opções, eu tenho cache de 256 megabytes, que dá uma tremenda colaboração aí para a performance do disco e do sistema como um todo. Falei das taxas pico. Quando você fala de um HD Barracuda comum, esse é um HD preparado para uma carga de trabalho de 55 terabytes por ano. Cabe um esclarecimento importante aqui. Quando eu menciono esses números, muita gente me fala: Osvaldo, mas eu tenho um HD de 1 tera, como assim 55 terabytes por ano? O que significa isso?
55 terabytes por ano é tudo aquilo que você movimenta no HD ao longo de um ano, tudo que você leu, tudo que você gravou no HD, instalou, apagou, formatou, reinstalou tudo, todo o volume de dados que você moveu no HD, gravando e lendo ao longo de um ano. O número para os HDs Barracuda comuns é 55 terabytes por ano. Num Barracuda Pro, esse número é 300 terabytes por ano. Por aí percebe-se que a construção dos modelos Pro, todos eles, 6, 8 e 10, é uma construção diferente da de um HD convencional. E quando eu chego aqui especificamente nesse disco de 10 terabytes, vamos dar uma olhada aqui, moçada, alguma coisa que eu não tenha mencionado. Esse HD, o de 10 teras especificamente, tem uma construção radicalmente diferente de todos os demais, tá bem? Que é o seguinte, os discos de 10 terabytes Barracuda Pro, eles só são viáveis, a construção deles só é possível porque eles são HDs selados e no interior deles você vai encontrar gás hélio, não oxigênio como encontraria num HD convencional, ainda que todos eles sejam construídos em salas limpas, o processo super exigente, super controlado para a construção de qualquer HD, na verdade, aqui esses processos são ainda mais rígidos e complexos porque eu tenho um HD selado com hélio dentro dele. Tá bem, Oswaldo, mas hélio? Para que isso? Como o hélio é muito menos denso que o oxigênio, eu tenho então a possibilidade de colocar no interior desse HD um maior número de pratos, um maior número de discos que somados vão me entregar 10 terabytes de capacidade total de armazenamento. A construção desses HDs só é viável por conta do uso de hélio. Okay? A Seagate trabalhou por 12 anos para desenvolver esses HDs que usam hélio no seu interior. Tá? E com ele, o atrito dentro do HD, conforme os discos giram, o arrasto e o atrito são muito menores. Então eu tenho melhor performance, isso impacta a performance, o que os braços de leitura ganham aí tempo, ainda que se trate de frações centesimais de segundo, isso vai impactar performance e eu tenho menores temperaturas de operação. Especificamente para esse modelo de 10 terabytes, eu encontrei diversos materiais na internet que mostravam que ele operava no limite a não mais que 35 graus, o que é uma temperatura muito impressionante, muito baixa para um HD de 10 terabytes. Ok? Então existem avanços importantes aí por conta da adoção de hélio na construção de HDs high-end, mais sofisticados, de capacidades maiores. Tá bem? É isso então, pessoal. Falamos aqui de performance, o público-alvo, falamos de diferenciais de construção, garantia, da carga de trabalho que esses discos suportam, né? Falamos do que mais? De interfaces, falamos da questão da possibilidade de recuperar os seus dados usando um serviço que a própria Seagate entrega quando você compra um HD Pro sem custo adicional. Tá bem? Fantástico isso, vocês imaginem, inclusive fora dessa arena de profissionais de criação, um advogado, ok? Um contador procurando por discos de grande capacidade, talvez, certamente esse é um grande atrativo na hora de mostrar aí as opções de discos do mercado, tá bem? Disponíveis no mercado. É isso aí então, galera, eu retorno em breve, tá? Explorando outros produtos da Seagate, como os discos Iron Wolf, que são voltados para NAS, para RAID, pequenos e médios servidores, e os discos Skyhawk, que são voltados para sistemas de vigilância eletrônica, DVRs, NVRs, ok? Eu agradeço aí o pessoal da ITX por ceder o espaço aqui para essa nossa conversa, o canal, tá? A Seagate, agradeço muitíssimo o pessoal da ITX. Visite o site da ITX lá em itxgamer.com.br para conhecer as opções bacanas que eles têm para o público gamer, para o público entusiasta, e deixe lá os seus feedbacks, suas dúvidas lá nos comentários e a gente continua conversando aí em breve. Obrigado, até lá!